E aí pessoal, como vocês sabem, esse canal se destina a fazer a leitura de relatórios gerenciais de fundos imobiliários. Então, para quem não gosta, não tem tempo de ler relatório, coloca aqui no 2x que eu vou lendo junto com vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça aí de dar aquela força, deixa um joinha, clica no sininho, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e quem tiver interesse, coloque aí nos comentários qual fundo vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o relatório que saiu agora no início de junho, referente ao fechamento de maio do Fundo de Investimento Imobiliário Fator Veritar, o VRTA11. Nós fizemos um vídeo sobre esse fundo, era o relatório de maio, referente ao fechamento de abril, há algumas semanas atrás. Tem um vídeo lá do canal. É interessante vocês olharem, assim, assistam esse aqui e, se for o caso, olhem o outro lá atrás para ver o que aconteceu diferente de um para o outro, o que tinha diferente de um para o outro. Então vamos para a leitura. Como sempre, a gente começa aqui pelo objetivo e perfil do fundo. Então, o Fator Veritar é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado, tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros de base imobiliária como certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário, letras hipotecárias, cotas de fundos imobiliários, cotas de FDIC, cotas de renda fixa e debêntures. O benchmark do fundo é o IGPM mais 6% ao ano, com prazo de duração indeterminado. Então aqui, ó, de cara, eu não sei se eu cheguei a comentar isso no último vídeo, eu admiro bastante fundos como esse, que no lugar de botar um benchmark aqui, CDI, que ultrapassar o CDI, que eu acho qualquer coisa, esse aqui, ele tem um benchmark bem desafiador. Ele quer IGPM mais 6%. Que benchmark foda, né? Desculpa a palavra aí, mas é um benchmark bem puxado ali. Ainda mais considerando o IGPM do jeito que está, né? Então vamos lá. O fundo concluiu o mês com 101,07 de cota patrimonial e 112 de cota a mercado. A distribuição de dividendos do mês foi de R$ 1,04, R$10,04 nos últimos 12 meses, fazendo um dividend yield de 1,03%, 13,07% no cálculo anualizado sobre a cota patrimonial. Então é um fundo que, ele já deixa aqui de cara que ele já está com ágio, né? O patrimônio do fundo equivale a R$ 101 por cota e ele está sendo negociado a 112. Notas da equipe de gestão. Finalizamos, em abril de 2021, a alocação dos recursos captados na 7ª emissão de cotas. Foram captados na emissão de agosto de 2020 510 milhões, sendo alocado até 30 de 4 de 2021 o volume de 529,9 milhões em operações de CRI e FII. Estão detalhadas nas páginas 3 a 7 as alocações realizadas. Então aqui, né, já fica claro que o fundo teve um probleminha aqui, né? A emissão foi em agosto de 2020 e ele só finalizou a alocação no final de abril de 2021, né? Então levou bastante tempo aí para concluir a alocação dos recursos obtidos lá na subscrição. Ao longo de maio de 2021, o fundo realizou a aquisição do CRI Solfarma, que está melhor descrito na página 3 desse relatório, no volume de 26 milhões. O fundo finalizou o mês com 82,5 milhões em caixa, valor formado através de amortizações programadas e extraordinárias que foram realizadas nos últimos meses, que será destinado à compra de operações que estamos avaliando. Atualmente possuímos um resultado acumulado de 0,08 por cota, 8 centavos por cota, gerados a partir de multas de pré-pagamento e trades no secundário. Recebemos contatos de devedores de algumas de nossas operações de shopping centers para discussão das melhores ações a serem tomadas frente a medidas locais de fechamento parcial ou total do comércio,
diante dos aumentos dos índices de infecção e de ocupação de leitos de UTI. Tais temas serão submetidos aos investidores para deliberação em Assembleia Geral dos titulares dos CRIs. Vamos atualizar a informação nos próximos relatórios conforme as deliberações foram sendo tomadas. Porém, manteremos a mesma postura adotada em 2020 de concordância com a concessão de carência de amortização nos casos em que ela for necessária, com manutenção dos pagamentos mensais de juros, não prejudicando a distribuição dos dividendos aos cotistas. A gestão tem mantido seu processo de due diligence das securitizadoras e na composição de um portfólio de investimentos que reflita estes processos, envidando todos os esforços possíveis para dar mais transparências aos cotistas do Veritar. E, nesse sentido, solicita que possíveis melhorias no relatório sejam enviadas ao e-mail gestãoveritar@fator.com.br. Aqui ele fala das novas localizações, né? O CRI Solfarma de 26 milhões, com vencimento em abril de 2026, com índice de IPCA mais 7%. Não ocorreram movimentações na carteira nesse período aí, e eventos subsequentes, não tivemos eventos subsequentes até a data de publicação deste relatório. Aqui o relatório mostra as operações adquiridas em maio, né, que foi o CRI Solfarma, que a gente leu ali em cima, agora há pouco, né, com prazo de 5 milhões e taxa de IPCA mais 7%. Aqui foram as de abril. Abril, não teve março, aqui tem as de fevereiro, também temos as de dezembro, novembro, outubro, setembro, agosto, julho de 2020, e é isso. A gente finalizou as últimas operações aqui do fundo, que tem registro aqui desde julho de 2020. Na parte de distribuição de rendimentos, vamos pegar em maio aqui, né? O fundo tem 1 bilhão de tamanho, quando divide pela quantidade de cotas, né? Que é de 10 milhões, né? Gera aqui uma cota patrimonial de R$ 101,07 por cota. E o valor da cota de mercado é 112,42. A distribuição por cota foi de R$ 1,04. Quando a gente olha os para trás aqui, dá para ver que ele foi bem maior, né? Então, se a gente pegar aqui desde outubro, né, quando foi a subscrição, ele pagou 66 centavos, 79, 90, 90, 91, 90, 90 e agora R$ 1,04. O dividend yield em relação à cota patrimonial foi de R$ 1,03, 1,03%. Aqui ele tem uma mini DRE, né? Então, em maio, o fundo teve 11 milhões aqui de resultado recorrente de CRIs, né, as operações de CRIs. Teve mais 190 mil de resultado recorrente dos FIIs. Não teve nada de não recorrente. E teve mais 211 mil aqui de resultado das compromissadas, que deu um total de receita de 11,4 milhões. Além disso, o fundo teve mais 964 mil de despesas e mais 54 mil de reservas utilizadas ou retidas, né? A distribuição efetiva foi de 10,4 milhões, o que deu uma distribuição por cota de R$ 1,04. Aqui o fundo mostra o relatório mostra o desempenho do fundo no mercado secundário, né? Consegue ver que ele está se mantendo aqui desde janeiro, ele está aqui na casa dos 115, 115, 115, 115. Em maio teve uma queda para 112. E o volume total, a gente consegue ver que em agosto, lá na época da subscrição, ele teve um volume bem alto de negociações. Setembro caiu bastante, outubro voltou a subir, e desde outubro ele sempre vem caindo. De fevereiro para março teve um leve aumento aqui, em abril despencou, em maio voltou para os mesmos patamares ali de março, fevereiro. Aqui o relatório mostra a composição da carteira do fundo, uma página inteira com isso aqui.
uma segunda página aqui com um restinho, né? São 61 CRIs. E ainda tem aqui a carteira de fundos imobiliários. Ele tem o QAMI11 com gestão da Quasar e tem o MGCR11 da gestão da Mogno. São dois fundos aqui que o fundo tem participação, adquiriu por R$100, teve dividendo, que os últimos dividendos foi de 38 centavos no caso do QAMI e 1 centavo no caso do MGCR. O fundo tem nesses ativos 47,5 milhões no QAMI e 14,8 milhões no MGCR. Aqui o relatório mostra a distribuição dos ativos por securitizadora e por setor. Vamos ver só os três principais aqui, né? Então, 21% dos CRIs do fundo são da securitizadora ISEC, 18,1% da RB Capital e 15,7% da TRU. E no caso do setor dos devedores dos CRIs, né, 16,3% é da construção civil, 9,9% são devedores pulverizados, né, são vários devedores pequenos ali, e 8,3% da área de alimentos. A distribuição da quantidade de ativos por percentual do patrimônio líquido, a gente consegue perceber que esse fundo está bem diversificado, né? 34 ativos do fundo têm participação entre 0% e 1% do patrimônio líquido do fundo. Já em segundo lugar, é só com 11 aqui, que tem participação entre 2% e 3%. Então o fundo está bem diluído, bem pulverizado, o que gera diversificado, acho que é a palavra melhor, que gera uma garantia maior para o investidor. Aqui o relatório mostra a distribuição dos ativos do fundo por indexador e tipo de ativo, né? Então 77% dos ativos do fundo estão vinculados ao indexador IPCA, 8% é CDI mais alguma coisa, 7% IGPM, 2% CDI, tem 0% em IGPDI e mais 7% em FIIs. Em relação ao tipo de ativo, né, 86% do patrimônio líquido do fundo do patrimônio do fundo, né, como um todo, está em CRI, 8% está em caixa e 6% em outros fundos imobiliários. A taxa média por indexador, então no caso do IPCA, 82%, né, está em IPCA mais 6,5%, bem relevante aí. CDI, 8% está em CDI mais 2,5%. 7,3% IGPM mais 7,3%. 2,2% em percentual do CDI, né, é 109,5% do CDI, a taxa média, e 0,5% em IGPDI, mais 7,1%, e o prazo médio do fundo está em 5,64 anos. Então menos de 6 anos para vencer a maioria dos CRIs, a média dos CRIs, né? O valor da cota patrimonial, 101,07 centavos, o valor da cota de mercado, 112,42, que gera um ágio aí de 11,2%. Aqui o fundo coloca uma seção de perguntas dos cotistas, né? Então os cotistas que mandaram e-mails para o fundo vai colocando aqui, claro que ele não identifica o cotista que mandou, né? Mas ele coloca aqui algumas perguntas que ele julga relevante para falar para todos aqui, né? Então esse aqui botou: sou cotista do fundo e gostaria de saber qual o LTV médio da carteira após as últimas alocações. E eles responderam: fizemos a inclusão no relatório mensal da informação do LTV de cada operação, mas vamos levar em consideração sua sugestão de inclusão da informação do LTV médio do fundo. Em abril de 2021, o LTV médio do fundo era de 61,25%. Então, o cotista fez uma pergunta e a partir disso o fundo, além de ter respondido a pergunta, ainda fez um ajuste no relatório para
para que mais pessoas tenham acesso a essa informação, né? Então a partir de agora o fundo vai colocar lá o LTV médio do fundo no relatório. Aqui uma outra pergunta. O fundo usa predominantemente o indexador IPCA, representando 75% das operações em abril de 2021. Em 1% usa-se ou usou o CDI. Levando em consideração que o CDI hoje está em 2,14%, o acumulado de 12 meses, qual a vantagem de adquirir um CRI usando o CDI como indexador? Vejo que vocês não estão adquirindo CRIs usando o CDI hoje. E a resposta deles foi: ao longo dos últimos meses, preferimos diminuir a posição em CDI, pois entendemos que os juros iriam se manter em patamares baixos por algum tempo. Entretanto, caso apareçam boas oportunidades de CRIs emitidos atrelados a CDI, podemos adquiri-los e mantê-los em carteira para poder capturar uma possível futura alta das taxas de juros que possa vir a ocorrer. Estamos sempre cientes de nosso benchmark, porém, pela composição de nossa carteira, é possível que compremos operações atreladas ao CDI que julgamos serem boas. Aqui o relatório mostra toda a participação dos gestores do fundo na mídia, né? Então vamos ver as últimas aqui. Em março ele participou do podcast Bate-Papo com Felipe Ribeiro, e em junho, agora dia 2 de junho, ele participou da live no canal do Professor Baroni. O nome do vídeo é VRTA 11, entenda tudo o que aconteceu desde a última emissão. Cara, quem não assistiu, eu recomendo muito que assista. Eu tive o prazer de assistir, foi fantástico, excelente mesmo. O gestor teve a oportunidade de explicar tudo o que aconteceu, como foi feita a emissão, por que ele demorou para fazer a alocação da emissão. Recomendo muito que todos assistam, tá? Vale muito a pena. Seguindo aqui tem algumas reportagens, 2020, 2021, vou pegar as duas últimas aqui. Ele, em maio, 9 de maio, ele participou entrou na Suno Research, Fundo Imobiliário VRTA 11 opta por cautela em meio ao avanço da inflação. E teve uma outra aqui no Mercado News, Fator Veritá pode realizar nova emissão de cotas a depender das oportunidades, foi em maio de 2021. Até conflitando um pouco, né? Eu não li essa matéria aqui, mas como eu assisti a esta live, pelo que eu entendi, o gestor não tem uma perspectiva certa de fazer uma nova emissão, né? Ele falou que está avaliando. Então, de novo, recomendo que vocês assistam lá. Aqui o fundo coloca algumas informações operacionais, que é sempre igual, né? A gente leu na última vez. E aqui o fundo coloca a lista de ativos, todos os ativos aqui. Essas páginas últimas aqui são sempre iguais, recomendo que vocês leiam também. Não faz muito sentido a gente ficar lendo isso no vídeo aqui, mas recomendo que vocês leiam. Nossa, acabou, foi rápido. Então é isso, pessoal, chegamos ao final da leitura de mais um relatório gerencial, dessa vez do Fator Veritá, o VRTA 11. Esse relatório saiu agora no início de junho, referente já ao fechamento de maio de 2021. Espero que vocês tenham curtido a leitura. Se curtiram, deixa aí um joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E quem tiver interesse, coloca aí nos comentários qual fundo vocês querem ver aqui nos próximos vídeos. Até mais!